Doc olhou para a rainha e se perguntou: se seus asseclas são tão fortes, então quem é ela? Uma notificação apareceu, que estava abrindo uma lista de personagens. A garota da capa de chuva ficou de costas para ele. Ela virou a cabeça para o lado. A rainha se virou e uma mensagem apareceu. Essa informação sobre esse personagem não estava na lista de personagens. Doc olhou para frente com surpresa. Ele olhou para cima e se perguntou realmente. Uma notificação aparece que esse personagem não está registrado na lista de personagens. O cara se lembrou da garota parada contra a parede. Ela virou a cabeça um pouco. A rainha ficou na poeira. Suas mãos nos bolsos de sua capa. Uma tela apareceu com informações. No cenário adicional, categoria de sobrevivência menor, dificuldade, condições de cumprimento C, sobreviver 10 dias em uma cidade destruída. Você precisa comer 3 refeições por dia, dormir pelo menos 6 horas por dia antes de ir para a cama, pagar um imposto vivo no valor de 500 moedas. Se você perder pelo menos um dos 3 pontos, você receberá um bom prazo de 10 dias. Não há penalidade de recompensa por falha-morte. Um bônus de moeda está disponível no cenário. Moedas podem cair de todos os monstros que aparecem no cenário, com uma certa probabilidade. A boca arranhada da mulher chama Diakia, uma garota de casaco e uma máscara cobrindo o rosto. Entra no campo de batalha o batimento cardíaco do herói. Ruidosamente, Diakia fica lá em choque. Seu coração ainda batendo alto. De repente, o olhar do cara começou a expressar medo em sua cabeça. O cara vai descobrindo aos poucos quem é essa mulher. Seu coração bate com uma batida enorme. O devaneio do cara é interrompido por Suon, perguntando o que há de errado com ele. Ela olha para ele com desprezo, perguntando se ele está bem. O cara segurando a mão na boca, diz a ela que está tudo bem. Pensando nisso, que isso é mais chocante do que conhecer homens. O antagonista olha para baixo com a mão pendurada perto dele, pensando que só existe uma pessoa neste mundo. Quem pode provocar tal reação? E apenas um é capaz de quebrar a 4ª parede. Seu olhar está fixo na garota andando por trás. Ele pensa que, como se viu, ela ainda está viva. O cara pensa em como ele não achou que ela iria aparecer em Seul. De repente, virando para o lado com Suan. Vocês olham para as pessoas andando, segurando suprimentos de alimentos e outras coisas em suas mãos. Nas mãos de um homem são almoços embalados e uma lata de refrigerante. O casal olha para as pessoas. Diakia diz em sua cabeça que estes são sobreviventes. E, aparentemente, estes são aqueles que foram salvos de lobisomens. A mulher ao lado da garota mascarada responde à pergunta do homem sobre por que a garota não tem uma bandeira, ao qual ela responde que sua rainha não se preocupam com esse absurdo, olhando para a multidão de refugiados com Suyang. Jokyang acha que ele já esqueceu.
que não é apenas a bandeira e o trono real que fazem as pessoas te seguirem. Diáquio e Suon cuidam deles. O cara toca a pedra com a mão, liberando sua energia amarela. Ele fica na frente de uma pedra enorme, tocando-o, e, em seus pensamentos, diz que há uma pedra da lua oposta a ele. Mas, na verdade, é um meteorito, girando em torno de uma estrela em outra dimensão. Ele devolveu a mão para si mesmo. Tocando, olha para a pedra. Continuando a pensar que a luz brilhando de dentro, e o maná que explode a partir do toque. Estava tudo no romance, o meteorito amarelo. Contém o poder que pode enfrentar o desastre iminente. A notificação que aparece diz que a pedra quer dar a ele o poder necessário para alcançar o próximo nível, para o qual o cara parado perto da pedra responde que ele não precisa disso. Contra seu passado, Suzanne está tentando ajudar o homem. E o cara continua pensando que se ele conseguir poder, ele simplesmente se tornará um lobisomem como os outros. Mas o poder da pedra pode ser usado não apenas para se transformar em outras espécies. O aviso diz a Diaquia que a pedra tem a impressão que eles o conhecem há muito tempo. De repente, Swan liga para o cara perguntando se ele aprendeu alguma coisa. O cara olha para a garota, em uma pose confiante, com as mãos nas laterais, e em seus antecedentes refugiados expõe suas coisas. E ouvir sua segunda cópia. Olhando para a pedra, ele diz a ela que o avatar é realmente uma excelente habilidade, vendo como outra cópia dela lida com uma pessoa. Enquanto olhava para o fogo, nesse momento, o cara pensa que ela não é um erro e quer tirar dinheiro dos anjos, mas ao mesmo tempo escolhe o lado dos demônios. E é por isso que ela ajuda as pessoas. Um aviso parece dizendo que algumas constelações do bem absoluto são tocados pelas mãos. Boas ações, Suiyan. As duplas de Suion estão perto do fogo. No fundo, há uma conversa entre um cara e uma garota. Ela pergunta quando ele ia dizer a ela. Ao qual o cara pergunta questionadoramente o que. Ela continua falando sobre o que aconteceu, virando na outra direção dela, mas continuando a manter contato visual. Ele pergunta se ela ainda está preocupada com isso, ao qual ela levantou as mãos. Pergunta a ele em resposta. Ele se preocuparia com isso e de onde ela é. A mulher conhece o Akia e o que está acontecendo. O cara olhou para cima. Ele diz a Su-Yeon que eles provavelmente se conhecem. Ela pergunta por que ele diz que não a conhece. Ao qual o cara responde que ele não está falando sobre que falaram com eles, mas sobre seu líder. A menina pergunta novamente. O Akia diz à garota que a mulher da máscara não é uma profeta. E para ser mais preciso, ela não leu o romance. Uma memória com a imagem de uma garota aparece atrás dele. Soo-young vomitando as mãos.
Pergunta a Akia, onde então ela tem tanto conhecimento, ao qual ele respondeu que é dele. Suyong caiu em estupor no campo de batalha anterior, com poças de sangue, um fogo e uma pedra da lua no meio. Eles começam a falar. A garota pergunta ao cara que ele contou histórias chatas para ela. E por que ele respondeu que eles só precisavam falar sobre algo? O cara olhando para o lado com o olhar abatido. Respostas que ele não podia deixar de falar sobre qualquer outra coisa. Suyong mudou seu olhar, olhando para o herói. E continua, dizendo que ela não se importa com quem ela é para Deok-ju. Mas de repente pergunta se eles podem realmente sair. E quantas pessoas que sabem sobre o futuro, além de si mesmos, o cara virou para a pedra novamente, colocando a mão nele, fazendo com que a energia saísse. E diz que agora é mais importante lidar com a pedra. E ele está pensando em despertá-lo. A garota parada atrás dele com os braços estendidos. Não entende nada e faz perguntas. Suyong olha para o cara com a pedra, perguntando a ele que ele realmente quer causar um desastre. O fogo atrás da pedra continua a queimar. Sentados juntos ao lado da pedra da lua. Deok-ju colocou a mão nele e virou-se para Suyong. Diz que eles precisam direcionar mana para ele. E de acordo com seus cálculos, 10 horas são suficientes para despertar. Dividindo o tempo, ele imediatamente diz que leva 4 horas. E a menina é o resto 6. Suyong perguntou irritadamente por que ela tinha 6 horas de idade. Ao qual o cara respondeu que seu nível de mana era maior, pedindo a ela para responder honestamente qual era o nível dela. Jovens, sentam-se frente a frente. Suyong pergunta se ela deve dizer a ela para... Ao qual o Akia diz que isso é necessário para completar o script. Ela diz que no 55 o aviso afirma que os termos do contrato temporário entrar em vigor, o cara se afastando dela, escondendo o rosto em choque. Pensa consigo mesmo sobre seu número de nível, admitindo que ele é, claro, assumiu que ela estava acima do nível 40, mas que ela estava no nível 55. Ele se pergunta se Han Soo-hyun realmente investiu todo o seu dinheiro em magia. Neste momento, a garota de pernas cruzadas neutramente esperando pelo cara. O cara se vira para ela com uma cara feliz, dizendo que então eles terão uma emenda. Ele vai sentar por 2 horas e ela vai sentar por 8. Ao qual a garota pulou com raiva e disse que isso era injusto, observando que ela agora não tem mana completo, apontando para garrafas de poções roxas. O herói convida a garota para beber. Ela pergunta o que é, ao qual o cara responde que comprou por moedas. A notificação informa sobre a poção, que é um elixir de restauração de mana de nível médio. Segurando solenemente o elixir na mão. E, olhando para ele, Suyong pergunta ao Akia que seu patrocinador é super rico.
e ele tem certeza de que pode dar os elixires a ela. Ao qual o cara responde que ele é o homem super rico. Sentada com as mãos em frente ao cara, tocando a pedra, a garota pergunta que o script nem começou. E é realmente possível. E, de repente, eles vão interferir em seus planos novamente. Ao qual Jaquia responde que eles não terão muito impacto. O cara desvia o olhar dela, dizendo que isso não é um desastre. A garota, com uma expressão arrogante no rosto, pergunta o que ela deve fazer, então Doc responde que vê na arte do plágio. Ela ainda tem muito a aprender. O antagonista segura uma pedra com as duas mãos, liberando sua magia nele. E pergunta à garota se ela se lembra de algo. O cara de longe libera toda a sua energia na pedra, fazendo brilhar ainda mais. Ela pergunta se a garota se lembra disso. Ela vai sair da pedra no início do cenário. Soo-young, diligentemente, procura resposta para a pergunta do cara. No telefone, segurando o telefone com as duas mãos. A menina parece em choque com o que leu, perguntando a si mesma se é realmente possível. De repente, ela olhou para Dakia, que estava diligentemente enchendo sua pedra com mana. A pedra de corpo inteiro brilha da magia do cara. A garota observa o que está acontecendo. As garrafas de elixires estavam vazias. Em um momento, o cara está em contagem regressiva 10 horas em seus pensamentos. O cara foi para a cama e Soo-young veio substituí-lo. Tão diligentemente enchendo sua pedra com magia, chamando Deok de o que está dormindo atrás dele. Ela tenta acordá-lo de repente, ao som da garota se levantando e a pedra se movendo, o cara abre os olhos. A pedra da lua começa a rachar como um ovo. Sui, Yen e Jack. Vocês olham para o site, a lacuna na pedra é iluminada pela luz do sol. A garota e o cara que já ficaram ao lado da pedra. Olhe para a criatura que despertou dele. O aviso diz que neste cenário, eles encontraram pela primeira vez uma criatura de outro mundo. E a compreensão de espécies de outro mundo melhorou. Doc, vocês recebem 2.000 moedas. O aviso novamente afirma que ele recebeu uma habilidade bônus para interagir com os forcados de outro mundo. Pela primeira vez, os dedos longos da pata de alguém. Agarrar as paredes da pedra da lua. A perna da criatura também saiu. Do ovo, a notificação novamente extingue. Que o cara recebeu a habilidade de um primeiro nível. Tradutor interdimensional. Uma enorme criatura com cabelo aparece na frente do cara. E a garota falando uma linguagem incompreensível. O aviso diz que o Doc está usando um nível 1. Tradutor interdimensional. E devido ao efeito do item, amuleto de proteção, sua compreensão de um idioma específico melhorou. A notificação afirma que a transferência automática já começou. Um lobo em um manto rasteja para fora do ovo, segurando o rosto como se tivesse acabado de acordar.
jurando que ele já tinha sido acordado. Suião e Diáquio olham para ele em choque. O Aquia revela que um dos governantes espécies do mundo é Cronos. Quem pode se transformar à noite com a ajuda de uma pedra da lua, explicando que eles são guerreiros com resistência monstruosa e força gigantesca. O Aquia em completo choque pelo que ele vê. Aqui está a criatura. Dizem que ele é uma das 5 espécies governantes de Cronos. O grande primeiro lobo. O lobo segurando o rosto com a mão. Abre seus olhos azul celeste. Doc diz que em Cronos os primeiros lobos são chamados de Mutters. O lobo na frente dele se apresenta como um caçador, A notificação mostra todas as informações sobre o personagem. Contra o fundo do trovão. Relâmpagos atingindo diferentes correntes na torre. No meio. O cara explica que, no 5º cenário, eles terão que lutar contra 5 desastres. E eles receberão 5 assistentes. Quem pode ajudar a detê-los? E um dos assistentes é como Aon. Um lobo olha para o céu e a cidade. Ele olha para o casal, perguntando se eles o acordaram. Para o qual o cara acena, mas a garota não entende o que ele está dizendo. O lobo fica na frente deles, perguntando o que significa que chegou a hora, estendendo a mão para eles, parabenizando-os por completar o tutorial. Cenários, chamando-os de guerreiros deste mundo. Diaquia olha para o lobo, pensando nas palavras que ele diz, respondendo a palavra tutorial, e dizendo em seus pensamentos que todo mundo sabe que os cenários são absolutamente reais. O lobo se dirige aos guerreiros diante da destruição. O lobo no meio de inúmeras manchas de sangue. Diz a eles para Dixalo expressar sua amargura sobre o desastre que chegou ao seu planeta. Falando e não se preocupando. E com ele, eles estão seguros, porque ele é o assistente que vai ajudá-los a parar. O lobo diz que é dele. Responsabilidade de ajudá-los com o treinamento. E também compartilhar as informações necessárias. Adicionando outra coisa, olhando para o cara e a garota. O lobo perguntou a eles se eles fossem os únicos 2 que o despertaram, ao qual eles respondem que é verdade. Olhando na outra direção. O lobo diz que isso é estranho. E imediatamente perguntou a eles se eles completaram os 4 cenários corretamente. E se sim, então todos os 5 assistentes, incluindo a si mesmo, acordariam ao mesmo tempo. E onde está o dono do trono absoluto? Dokyu diz em seus pensamentos que, inicialmente, 5 assistentes, junto com como Rian deveria ter aparecido, quando o dono do trono absoluto apareceu. Doc diz que eles não têm um rei. Wolf olha para ele com surpresa. O lobo, olhando para ele, pergunta novamente sobre a ausência do rei. Em frente ao lobo, Dakia diz que eles passaram por todos os 4 cenários, sem o dono do trono absoluto. Os olhos do lobo ficam furiosos. Ele faz a pergunta: o que
De repente, o lobo mudou a aura ao seu redor. Sorrindo, de raiva, e dizendo ao menino que ele estava mentindo. Para o qual, o cara, calmamente parado na frente dele, respondeu que era possível destruir o próprio trono. O olhar do lobo se transformou em surpresa. Ele olha para o cara, à sua frente. Numerosas constelações aparecem atrás da cabeça do cara. O lobo vê isso e continua a olhar para ele. Percebe que tantas constelações o estão observando? E é realmente ele quem destruiu o trono. Ao qual o cara respondeu com confiança sim. O lobo escureceu, abaixando os ouvidos de tal imprudência. Ele cerrou os dentes e naquele momento ele começou a gritar com o cara, abrindo a boca perguntando como ele poderia fazer isso. A notificação mostra informações sobre um cenário de sobrevivência adicional, com uma dificuldade de categoria não principal C. Desde que o Doc sobreviva 10 dias em uma cidade destruída. Suyong pergunta ao cara por que o lobo tá tão zangado. Porque o Akia disse enquanto tentava ficar na frente dele. A sombra do lobo tá chateada. Ele diz que ninguém neste mundo recebeu seu grande bênção divina. Lobo fez um drama, cobrindo o rosto com as mãos e olhando para cima. Ele diz que ninguém o fez gritar de raiva. Ele pergunta por que as constelações da corrente estelar não me importo com Cronos. O lobo diz que este mundo está podre. E ambos, Su-yeon e Diakia, entraram em choque com suas declarações. O cara olha para o lobo sem interesse, ouvindo seus gritos sobre como as criaturas, mais estúpido do que até mesmo Kobolds, poderia criar tal caos. A menina e o cara olham o lobo, sofrendo na frente deles. O cara pensa que este é o ponto principal dos ajudantes. E, embora ele tenha sido enviado aqui para ajudar, cada um deles tem interesses pessoais em estar aqui. Doc chama o príncipe Amunder como o nome de Aun Sparen. E o lobo afasta as patas do rosto. O cara diz à criatura na frente dele. Para parar de ficar triste, o lobo começa a declarar que como ele ousa um homem desrespeitá-lo, e ele realmente vai pecar bem na frente dele. Pro qual o cara olha para cima, ao qual o cara responde com a boca bem aberta, fazendo outra pergunta, que o lobo perdeu a sanidade remanescente após a destruição de seu mundo. O cara diz a ele que o imune é governado por Cronos, não na Terra. O lobo se contorceu de raiva com o que ouviu. O cara continua a dizer que 5 desastres destruiu seu mundo. Como o rosto de Aon se transformou em um sorriso sinistro, mostrando uma imagem da destruição de Cronos. O dragão voa atrás dos habitantes, incinerando tudo com fogo. O cara diz que um deles era esse mesmo dragão, que destruiu a parte sul, em que como ele viveu. Olhando mais de perto o rosto do dragão, com olhos brilhantes e uma boca de fogo. O cara continua que o nome do dragão é Gen-He.
uma catástrofe do fogo do inferno. O chamado que destruiu, Cronos. O lobo mostra suas presas, dizendo que o herói fala sobre isso tão simplesmente, elevando-se sobre o cara com raiva. O lobo o avisa que ele vai se arrepender de suas palavras. E seu mundo também vai queimar até o chão, pro qual o cara parado calmamente na frente dele diz a ele para não se preocupar. Um Ignir não aparecerá em seu mundo. Jaquia diz, com uma cara séria, que o matou, para o qual os olhos do lobo se arregalaram de surpresa. Lembro-me do momento em que Jaquia, em um manto, ataca Shignir com uma lança, no passado atrás do ombro do cara. Suyang analisa tudo o que aconteceu. O antagonista diz que é por isso que Hellfire não aparecerá aqui, voltando sua atenção para a paisagem da cidade, sobre o qual a tempestade estava gradualmente saindo. As casas de Cronos estão queimando com fogo infernal, como as patas de Aon andam no chão, como fogo subindo acima da devastação. Ele está carregando alguém como Aon chora e carrega uma maldita criança lobo. Ele se senta de joelhos gritando de dor de cabeça, com um pequeno filhote de lobo nos braços. Uma matilha inteira de lobos mortos jaz ao seu redor, há mau tempo no telhado do prédio. Suyang pergunta a Jioque se ele realmente matou o desastre. E não foi um pequeno desastre, segurando sua mão perto dele. O cara responde positivamente. A garota pergunta a ele o que significa se livrar de apenas 4, continuando a dizer que ela ainda não entende. E não era o dragão da classificação mais baixa. Em frente ao cara sentado no banco e olhando para cima sem interesse, jogando alguma coisinha. A garota continua a perguntar sobre o fato de que o dragão estava fraco e por que foi então considerado um desastre, perguntando o que era o mesmo nos métodos de sobrevivência. De pé com a mão levantada. O cara responde que todo mundo que acorda de meteoritos é considerado um desastre enquanto está sentado em um banco. Dokia diz que ele saiu em vez de Igni, o que significa que o dragão não vai aparecer. E, no romance, Ignir não apareceu. Doc matou seu filhote, apresentando Ignir com uma baía de conversa na cabeça. O cara fala que eles estão só no 5º cenário e como se pode lutar contra uma catástrofe desse nível. Ao qual a garota responde que ele é ótimo em falar mal. E talvez o cara já esteja confessando. De pé com um olhar exigente e com as mãos ao lado. Na frente dele, Jaquia Suyong diz que depois de matar o dragão, voltando o olhar para o outro lado, o cara brigou com esse amuleto, segurando em sua mão a coisa que Jaquia havia jogado anteriormente. Ele segura um amuleto na mão, parado na frente do lobo. Ele mostra ele para o qual Suyang fica muito surpreso. No fundo, o cara estende o amuleto diretamente para o lobo, que, cobrindo os ouvidos, começou a se afastar. Como Aon pergunta de onde ele tirou
e olha para a coisa na mão do Doc com perplexidade. O Akia diz em seus pensamentos que ela pegou o amuleto matando o dragão de fogo. E mesmo que ela quase morra, valeu a pena e finalmente chegou a hora de usá-lo. Lembrando o momento em que a notificação foi anunciada, o cara diz para o lobo virando-se para ele. O cara pede homenagem ao amuleto. Parado na frente dele e estendendo o amuleto em sua mão, diretamente para o lobo em estado de choque. Lycon abaixa a cabeça e começa a tremer, sentindo a desesperança da situação. A criatura dobra um joelho. O cara manda saudar corretamente. Parado na frente da besta, que já se agachou em um joelho. Suyan olha para o rosto confiante dele, em choque com a imprudência do cara. O lobo abaixou as mãos e a cabeça para o chão. Lycion se volta para o grande caçador de dragões, pedindo-lhe para perdoar sua grosseria, observando que ele cruzou a linha deitado no chão. Adorando de Akia. Quem está de pé com o amuleto, o cara quer dizer o nome dele, de pé acima da cabeça da besta. Ele diz seu nome Kinjakia, pensando que realmente não é muito bom. Sentado no banco, segurando o amuleto na mão. A menina resume, dizendo que os desastres não são tão terríveis e nos métodos de sobrevivência. Eles foram descritos como algo mais assustador. Mas mesmo que ele conseguisse lidar sozinho, então, com o resto, eles serão separados juntos sem problemas. O antagonista diz que eles tiveram sorte com o dragão de fogo e todos os outros correspondem ao que está escrito no romance, ao qual a garota pergunta o que fazer agora. Sentado em frente a ela, o cara e a garota olham na outra direção, ao qual o Hakia pergunta o que fazer. Ele diz para usar o lobo. A pata do lobo está na parte de trás do carro. O lobo levanta o carro com uma mão. Lycaon joga, quebrando em pedaços. Su-Yong observa que ele é forte, perguntando mais tarde se eles podem Fast-Claw lutar por eles. Ao qual o cara responde que os assistentes não podem lutar por eles, adicionando a tudo que ele também é um covarde. A besta vira para o cara, dizendo que tá tudo pronto. Doc sobe do banco, perguntando se ele poderia se dirigir ao cara de forma diferente. O lobo abre os braços para os lados, dizendo que isso é impossível. E ele não pode dono do amuleto por outro nome. Kim chega mais perto de gostar de Ayana e naquele momento a garota do banco começa a gritar para ele, chamando-o como um caçador, que eles precisam seguir em frente para caçar. O lobo disse a eles para começarem. Quando, de repente, o vento soprou folhas perto do rosto de Judeu, Lycion diz que lhe dará o segredo de seu povo, criando uma bola de energia de ar azul em sua pata. O lobo diz o nome da habilidade do caminho do vento, criando uma atmosfera de magia azul calma ao seu redor. Diakia diz em sua cabeça que os 5 desastres estão localizados no sul.
noroeste, puta, leste e centro da alma, marcando-os no mapa com pontos de explosão vermelhos. O cara continua que desde a catástrofe do sul, que